calma que esse vídeo não vai ser um vídeo muito extenso sobre os meus relacionamentos, mas eu quero falar um pouco de mim, aí depois partir pro coletivo, pra gente entender um pouco sobre como nós gays nos relacionamos, pensando em relações aqui afetivos sexuais, tá? Namoro, essas coisas. Olá, gente, bem-vindas a esse canal aqui, ao Adoti. Bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes. É importante que você se inscreva porque aí ajuda o conteúdo do canal a chegar mais longe, principalmente se você gosta do conteúdo, chegou aqui, gostou e tá usufruindo dele, então assim, se inscreve porque aí fica bonito. Hoje eu quero falar sobre como nós gays nos relacionamos, né? Se a gente sabe se relacionar, aí falando de namoro, casamento, essas coisas. Se a gente sabe se relacionar, porque muitas das nossas relações, quando eu falo nossas no geral, porque muitas das nossas relações duram pouco, duram algumas um mês, 2 meses, algumas no máximo um ano, porque muitos de nós não conseguem manter uma relação duradoura. E aí eu vou fazer algumas observações dentro disso também, mas bora para não enrolar. Se você não me conhece, meu nome é Giovanni Vicente, vai me seguindo nas redes sociais, vai saber quem é essa pessoa aqui que está conversando contigo. Deixa like, se inscreve, compartilha e as coisas que eu não citar aqui, você pode citar durante o vídeo ou quando o vídeo acabar e você perceber que eu não disse algo que você acha importante. Deixa um comentário também. Quero especificar que eu estou falando principalmente e especificamente de gays cis, não de homens gays que sejam trans, porque eu acho que existem muitas especificidades para as outras letras da sigla LGBTQIA+, então eu quero falar daquilo que eu vivencio, que aí eu posso falar com mais propriedade, sabe? E aí as outras pessoas LGBTs, deixem nos comentários suas questões sobre as suas relações e sendo você uma pessoa LGBT, que não seja gay. Antes de tudo, eu quero falar sobre os meus relacionamentos, né? Eu tive 2 relacionamentos de fato, falando de namoro e enfim, já fiquei com outros homens, obviamente, já fiquei e tal, mas namorar de fato foram 2 até este momento da minha vida. E o primeiro namoro durou 1 mês e o segundo namoro durou 1 ano. Eu já falei sobre essas situações em outros vídeos, sem aprofundar, mas já citei, então vai acontecer o canal como um todo que você vai achar esses vídeos. Mas eu quero me usar como exemplo, porque aí eu acho que a gente pode chegar a alguns locais. O meu primeiro namoro foi um namoro com 16 anos de idade, que eu namorei um cara que tinha 22, 23, e aí a nossa relação durou 1 mês, eu já contei essa história aqui, e ela acabou porque foi bem... nós começamos a namorar quando eu ainda não tinha me assumido, né, para os meus pais sobre ser gay, e aí foi descoberto, e aí rolou toda uma treta, e eu tive que terminar a relação, porque minha mãe e meu pai ficaram em cima disso, infernizando para eu terminar a relação. E assim, foi uma relação que durou muito rápido, foi intensa, mas que assim, acabou num momento bom, sabe? Mas enfim. E aí a gente vivenciou coisas nessa relação, foi construindo, apesar de 1 mês ser muito pouco, né? Foi se construindo um sentimento, foi se construindo uma vontade de continuar a relação, surgiu alguns probleminhas ali que eu não sabia resolver, mas que durante 1 mês foi uma relação muito boa e foi terminada de forma muito brusca, assim. E na segunda relação, foi uma relação que durou 1 ano, uma relação bastante duradoura, 1 ano e 2 meses, se eu não me engano, e aí foi dos 18 aos 19 anos, e foi uma relação que teve muitas coisas, apesar de 1 ano também ser pouca coisa, mas já deu para conhecer melhor a pessoa, a gente vivenciou muitas coisas juntos, foi uma relação que assim, muitas descobertas para mim enquanto pessoa. E foi uma relação que tinha vários problemas, assim, hoje eu entendo os problemas que tinha na relação, era meio abusivo e tal, mas que na época eu não entendia. E essas coisas, esses problemas que surgiam, meio que foram virando bola de neve, porque eu não sabia resolver esses problemas. E aí foi se passando 6 meses, 7 meses, e muitas das coisas que me incomodavam eu não sabia como resolver. E aí chegou um momento que eu vi no término, né, eu já não estava mais muito afim daquela relação, e aí juntou os problemas todos, e eu não sabia como resolver aquilo, e a pessoa pelo visto também não, ou não queria, apesar de ser bem mais velho que eu tinha 18, ele tinha seus 36, e aí a gente terminou, eu tomei a decisão de terminar, né, ele era de outra cidade inclusive, eu de Goiânia, ele de Niterói, e aí a gente terminou depois de 1 ano de montanhas russas de sentimentos, porque assim, gente, que coisa louca. Aí basicamente essas foram as 2 relações que eu tive. Eu disse que não seria demorada essa tour pelos meus relacionamentos, só tive 2 namoros até hoje, tenho 26, então assim, namoros mesmos fixos, e depois que eu terminei com esse rapaz, quando eu tinha 19 anos, eu fiquei um
estou até hoje solteiro e boa parte disso foi para vivenciar outras coisas, me conhecer mais sozinho, enfim. Mas, partindo daqui já para o que eu quero falar, para essa coisa mais coletiva, nós gays temos muitas questões com essa coisa de se relacionar, de namorar e de casar, muitos problemas, enfim, muitas questões. Antes de tudo, eu quero dizer aqui que não é um papo moralista, tá? Relações não precisam durar 10 anos para serem boas, não precisam durar 20 anos para serem boas. Tem relações que duram 2 meses e as duas pessoas terminam porque não querem mais e foi uma relação ótima, tá? Tempo de relação não determina a qualidade dela necessariamente. Tem gente que tá 30 anos juntas e você olha para as pessoas e fala, por quê? Nem deveria. E aí você vê que tem uma questão ali de uma pressãozinha social, que as pessoas se mantêm juntas por isso. Mas, tirando essa observação sobre a gente não ser moralista, né, tem sim questões que nós gays, que são questões que nos atingem, que muitas vezes acabam impedindo que a gente tenha relações saudáveis ou duradouras. Relações que sejam duradouras e saudáveis. Muitos de nós terminamos relações muito cedo porque a gente não sabe lidar com os problemas que surgem, porque a gente é muito impactado por LGBTfobia, e aí isso afeta a nossa psique, a nossa forma de resolver os nossos problemas amorosos, e enfim. O que eu quero dizer aqui? Já dizendo alguns pontos que eu acho que porque nós gays temos questões que somos muito específicas nessa coisa de se relacionar. Primeiro, homofobia, né? LGBTfobia. Como eu disse aqui sobre o meu caso, e vocês devem ter sacado talvez, eu tive problemas nessas relações e alguns problemas eram problemas que alguns conselhos poderiam me ajudar a ter uma luz sobre o que estava acontecendo ou sobre o que eu poderia fazer dentro daquela relação. E quando você é gay e principalmente acabou de sair do armário ou não está no armário, ou está no armário, né, desculpa, e está tendo uma relação, ou quando você não sabe lidar com o preconceito das pessoas, você não procura muito as pessoas, principalmente as que estão mais próximas de você, para te ajudar com essas questões. Traduzindo, por exemplo, nossos pais, na maior parte dos nossos casos, são poucos os que têm a sorte de terem pais muito abertos para discutir, nós temos dificuldade de conversar com nossos pais sobre os problemas que a gente enfrenta na nossa relação, por exemplo. Eu vivi vendo meu irmão heterossexual conversar com minha mãe, e com minha mãe principalmente, não tanto com meu pai, mas com minha mãe, sobre os problemas que ele tinha nas relações com as mulheres que ele se relacionava. Ele namorou algumas mulheres e sempre conversava com minha mãe sobre problemas, sobre situações, o que minha mãe tinha para aconselhar, uma mulher já de anos de relação. Então ele conseguia ter conselhos, por exemplo, dos meus pais para lidar com essas relações. Não que conselhos vá salvar alguma coisa, mas onde eu quero chegar aqui é que talvez se eu tivesse, por exemplo, tido a oportunidade naquela época de meus pais serem mais abertos, como são hoje, porque hoje eles são, mas naquele momento não, se fossem pais mais abertos e eu tivesse espaço e abertura para conversar sobre as relações que eu tive e sobre os problemas que tinham surgido nelas, eu poderia ter, por exemplo, sacado naquele momento que aquela relação não era saudável, a que durou 1 ano, que era uma relação meio abusiva. Minha mãe ia saber citar essas coisas sem falar a palavra abusiva, mas ela ia saber me desenhar isso. Mas como não rolava abertura, como não rolava, porque ela ainda estava tentando me entender e eu entender o tempo deles de me aceitar, eu não sentia essa abertura para conversar com eles. E não sei vocês, se você for gay ou pessoa LGBT mesmo, comenta como era a sua relação com seus amigos, mas no primeiro momento, a minha grande amiga da época não era muito de me ouvir sobre minhas relações. Ela falava muito sobre as relações dela, ela é uma mulher heterossexual, hoje eu não tenho mais contato, mas enfim, e ela desabafava muito sobre a vida dela comigo, mas eu não podia desabafar sobre a minha, porque eu era meio que um chaveirinho, sabe, naquela época, o gay chaveirinho dela. Então, assim, ser meu amigo, ok, mas contar os meus problemas e falar sobre as questões que me envolviam, ela não era uma coisa muito boa e interessante pra ela. E aí eu não tinha com quem conversar sobre os problemas que surgiam nos meus namoros. E aí, assim, a gente, ninguém nasce preparado, ninguém nasce nada, né? E a gente aprende no processo. Só que quando você tem pessoas que podem te ajudar e te aconselhar e te dar uma certa luz, isso ajuda. E pessoas como nós, que somos gays ou LGBTs como um todo, quando a gente se depara com LGBTfobia, a gente se depara com pessoas que não querem ouvir sobre as nossas relações, que não querem ouvir sobre os problemas que surgem nas nossas relações, que são relações como qualquer outra, relações normais. E aí você vai tendo que lidar com isso sozinho, sem saber aonde pedir ajuda, sem saber aonde pedir um conselho, no momento de dificuldade naquela relação.
E aí a gente vai acumulando problemas, muitas vezes não consegue aprender no processo, porque o aprendizado é longo também, aí não consegue tirar conclusões sobre o que está acontecendo, e aí vai empurrando com a barriga, e aí a relação vai desgastando a tal ponto que você está numa relação que já não é mais saudável e que você termina. Traduzindo as coisas que eu disse aqui, muitas relações de nós que somos gays, e aí pensando também as pessoas LGBTs como um todo, elas não continuam, elas terminam em algum momento porque conta um pouco dessa consequência da LGBTfobia que impacta a gente, sabe? A gente não sabe resolver muitas coisas das nossas relações porque a gente não tem pessoas querendo ouvir a gente. E muitas vezes a gente não tem condições de pagar uma terapia, um psicólogo e etc. E a gente vai tendo que lidar com isso de forma ali né, no dia a dia, sozinho, tendo que resolver as questões sozinho. Isso impacta a gente. Então, acho que essa LGBTfobia das pessoas não gostarem da nossa relação, né, das relações que nós, homens, temos com outros homens, que mulheres têm com outras mulheres, de não gostarem, ou de não entenderem, ou de não quererem entender, ou de aceitar, mas não querer te ouvir sobre aquilo. Porque, gente, é completamente normal pessoas conversarem umas com as outras sobre suas relações. Quantas vezes não vi minha mãe conversando com suas amigas íntimas sobre os problemas das relações, da relação dela com meu pai e etc, e vice-versa. E aí a gente não tem muito essa cultura de compartilhar os problemas das nossas relações. Agora a gente tem conseguido se juntar mais, né? Nós que somos LGBTs estamos criando mais consciência, acredito, e fazendo amizade mais entre nós, né? E aí a gente consegue mais compartilhar essas coisas com pessoas que vivenciam o mesmo que a gente. Mas eu acho que isso é um fator que, assim, que ajuda a explicar um pouco porque a gente não sabe lidar com relações, muitas das vezes. E aí muitas relações poderiam durar, assim, 1 ano, 2 anos, 3 anos sendo uma relação saudável, caso a gente tivesse a oportunidade de compartilhar com as pessoas coisas que a gente vivencia. Hoje eu tenho essa oportunidade porque tenho amigos LGBTs, porque tenho uma mãe que é mais aberta, um pai que é mais aberto, mas naquele período, meu amor, não tinha não. E o pior é que, assim, muitas pessoas LGBTs com seus 25, 35, 40 anos ainda não conseguem falar sobre sua própria relação com pessoas próximas, porque essas pessoas têm uma LGBTfobia tão grande que elas não conseguem ouvir uma pessoa LGBT falar sobre a relação dela, que já fica cheia de nome toques. Agora falando sobre nós gays, né? Gays cisgêneros. Eu acho que tem outras coisas que podem impactar a gente. Pensa aqui comigo. A gente cresce numa educação machista, aprendendo a reproduzir e a ser machista o tempo inteiro. E aí existem 2 coisas que acontecem assim. De um lado, todo um discurso que diz que homem não presta, que homem não vale nada, que homem é isso, que homem é aquilo. E a gente escuta isso desde criança. E de outro, homens que compram de alguma forma esse discurso e se comportam com aquela masculinidade tóxica que a gente já conhece, né? Homens escrotos, inclusive homens gays. Por mais que muitas vezes a gente não seja como os héteros, a gente ainda assim recebe essa educação e acaba reproduzindo algumas coisas desses discursos de que homem não presta, não. Mas aí esse discurso de que homem não presta, que homem não vale nada e etc, eu acho que ele precisa ser problematizado, porque eu acho que de alguma forma ele nos atinge, e aí pensando nós gays, né? Porque o machismo ele nos atinge quando você é gay, você, por ser homem, reproduz machismo porque você foi criado para isso, mas você também é atingido por esse machismo porque a homofobia tem a raiz nele. E aí, voltando, como é que a gente vai problematizar essa frase, todos esses discursos que a gente cresce, porque a gente cresce vendo esses homens comprando esse discurso de ser extremamente masculino, de ser tóxico, de ser machista mesmo, e vendo as pessoas falarem isso o tempo inteiro sobre o que é ser homem, que ser homem não vale nada, é não prestar em nada. E aí como isso atinge o nosso psicológico no sentido de como a gente enxerga os outros homens, de como a gente que é gay se enxerga entre nós, e como isso talvez possa impactar o sucesso ou não das relações amorosas e sexuais que a gente cria, sabe? Eu não tenho resposta para isso. Eu tô jogando esse questionamento aqui porque eu acho que nos comentários a gente pode chegar a algumas conclusões. Mas assim, tudo que a gente aprende nos impacta, tá? Tudo que a gente aprende nos impacta. E por que a gente tem que tomar cuidado? Aí quando eu falo cuidado, vocês vão entender por quê. Porque a gente tem que tomar cuidado com essa coisa de dizer que homens não prestam. E aí, pensando nós gays. Homens têm esses problemas e essas questões com machismo, de reproduzir machismo, de criar machismo no sentido mesmo de oprimir mulheres e outras pessoas como que estejam fora dos padrões que o machismo espera. Só que quando você está numa relação, e porque muitas vezes as pessoas podem generalizar as coisas demais, a gente tem que aprender a separar as coisas. Porque todo mundo
leva quando você está namorando, ou qualquer outro tipo de relação, a gente vai levar os problemas que nós temos, os marcadores que nós temos e vamos levar para as relações os problemas que essas coisas nos causam. Por exemplo, homens negros, homens LGBTs, e enfim, sofrem racismo, sofrem LGBTfobia, e essas coisas atingem nossos comportamentos de forma problemática. Muitos de nós criam ansiedade, muitos de nós criam questões relacionadas a pânico, e enfim, e estresse, e etc, porque muitos de nós não sabem resolver ou não têm condições de resolver isso, porque não tem dinheiro para pagar uma terapia, um psicólogo e etc. E aí essas coisas vão aparecer nas relações, vão se manifestar no nosso comportamento, né? Na forma como a gente raciocina, na forma como a gente se comporta perante as pessoas. E aí tomar cuidado com a frase de dizer que as pessoas não prestam nesse sentido, de entender de quando a gente estiver numa relação, quais problemas, por exemplo, falando de homens agora, de nós que somos gays, quais problemas esse homem está tendo em relação a esses marcadores que atingem ele de forma negativa, a esse racismo, a essa LGBTfobia, e de entender o que causa nele, o que está causando nele alguns comportamentos, ou se alguns comportamentos são causa disso, para diferenciar esses problemas de machismo, esses problemas de introduzir esse discurso de que homens não prestam, para separar isso aqui desses outros problemas que tem a ver com outras questões, e aí é uma questão social bastante complexa. Não sei se vocês entenderam, mas traduzindo é o seguinte: nós somos gays, né, pensando em gays cisgêneros, gays que são tidos desde quando nasceram como homens, concordam com essa denominação que a sociedade deu, a gente introjeta as coisas que a gente aprende sobre o que é ser homem, e talvez isso esteja atingindo um pouco a forma como a gente se relaciona afetivamente e sexualmente. E aí a gente precisa resolver essas questões, que são questões que têm a ver com machismo, com misoginia, que a gente reproduz contra as mulheres, mas que também nos atinge porque nós somos gays. Olha que doideira. Eu acho que essa parte talvez tenha sido confusa, mas se foi, comenta, pergunta, porque aí a gente vai conversando, porque eu também não tenho respostas para isso, eu tô só trazendo aqui alguns apontamentos. Mas para não ficar só nas questões problemáticas, é importante lembrar e fazer uma observação de que nós LGBTs, talvez, estou lançando um talvez porque não tenho certeza, mas aí você comente, não temos algumas amarras que pessoas heterossexuais têm. Pessoas heterossexuais, talvez hoje bem menos, e a gente tem percebido isso, mas elas têm uma tendência a se apegar à ideia de que família é para sempre, porque tem a ver com um pensamento religioso, então não pode se separar. E aí você vê relações heterossexuais de 30 anos de duração, mas que você olha para as pessoas e vê que elas não estão felizes, né? Não estão felizes. Ou seja, nós não temos muito essas amarras. E aí, muitas vezes a gente fica numa relação que tá 3 meses, 4 meses, você viu que não tá muito bom e você se separa. Ou a relação tá ótima, mas já não tem mais para onde ir, porque já não tem mais química, e você separa. Porque a gente que é LGBT talvez não tenha tanto esses valores, a gente não se importe tanto com esses valores, porque a gente sabe que duração de relação não é sinônimo de qualidade. Mas aí é importante pensar o seguinte: a gente não pode naturalizar as nossas relações, por exemplo, nossas relações homoafetivas, né? Homens com homens, mulheres com mulheres. A gente não pode naturalizar a ideia de que acabar uma relação muito cedo, uma relação de forma muito precoce, que tem 3 meses, 4 meses, a gente não pode naturalizar essa ideia achando que isso é um traço 100% positivo de que nós não nos apegamos a esses valores, por exemplo, que os héteros se pegam. Se muitas das nossas relações está durando muito pouco tempo por conta, por exemplo, dessa LGBTfobia, porque a gente não sabe lidar com os problemas das nossas relações, porque a gente não é ensinado para isso, porque a sociedade não ensina pessoas LGBTs a vivenciarem suas relações de forma saudável, porque a gente não pode conversar com pessoas próximas a nós sobre os problemas das nossas relações para dar uma luz para a gente sobre o que fazer. Se muitas das nossas relações não estão durando por isso, aí tem um problema. Se as relações não estão sendo saudáveis nem duradouras, não é só porque a gente tá tudo bem e pode acabar logo, mas é porque tem um problema externo que ensinou a gente a levar as coisas assim, eu não tenho como resolver, então vamos terminar, né? Não tenho com quem conversar, então vamos terminar. Não sei como resolver esse problema, então vamos terminar. Entenderam? Então, assim, eu acho que é um pouco disso, assim. Nós LGBTs nem sempre temos pessoas abertas perto de nós para nos dar uma lucidez sobre o que está acontecendo, para nos dar uma luz sobre o que está acontecendo. E aí essa LGBTfobia pode, de alguma forma, atingir a forma como a gente se relaciona sexualmente e afetivamente, pensando no namoro e casamento, sabe? Tudo bem uma relação durar 5 meses, mas por que ela durou 5 meses?
porque foi bom, foi gostoso, mas ninguém quer mais, ou porque vocês não estão sabendo lidar, porque a gente não está sabendo lidar com os problemas que surgiu nela e não tem ninguém para ajudar por conta de LGBTfobia, porque as pessoas não gostam de casais LGBTs, porque essa é a verdade. Não sei, essas questões, assim, é um vídeo reflexivo de bastante, filosofei bastante, gente, eu acho que eu filosofei bastante, mas comente porque a gente vai destrinchando as ideias, mas eu acho que eu consegui explicar um pouco o que eu penso, assim, o que eu tenho pensado sobre isso, sabe? Deixe seu comentário, vamos conversar mesmo, compartilhe esse vídeo com outras pessoas LGBTs, porque eu estou falando muito da minha experiência enquanto gay cis, mas aí compartilha, né, para outras pessoas LGBTs das outras letras da sigla falarem sobre suas experiências. E deixe seu comentário para a gente discutir sobre isso, mas esses são alguns pontos que eu disse, então apresente outros. Se inscreve nesse canal, deixa like, vai me acompanhar nas redes sociais. Eu não sei se esse vídeo ficou bom, diga se você gostou desse vídeo. E é isso, até o próximo. Beijos.